O que é alfabetização? Qual o melhor método para se alfabetizar? O que é essa prontidão para a alfabetização, para a leitura e a escrita? Eu vou fazer algumas considerações sobre esse processo. Primeiro, eu quero dizer que do ponto de vista cognitivo, ler, entendeu? É toda a experiência de vida que a criança tem é leitura. Quando a criança pega um objeto e leva na boca, isso é leitura. Quando ela abre uma gaveta procurando alguma coisa, isso também é leitura. Quando a criança vê pegadas na areia, diz que por ali passou um cachorro, isso é leitura. Quando a criança vê uma fumaça, né, saindo de uma janela e diz que ali está acontecendo incêndio, que ali tem fogo, ela não sabe ler ainda fogo nem incêndio, mas ela sabe que ali tem um incêndio, porque dali está saindo fumaça. Então, toda essa experiência é leitura. E toda essa experiência é indispensável. Quanto mais experiência a criança tiver nessa pré-escola, que é até os 5, 6 anos de idade, melhor, para que esse processo de leitura e de escrita se dê de uma forma favorável, né? Sem haver tanto sofrimento. Porque, na verdade, essa alfabetização, né, que essa série, às vezes se torna um sofrimento para a criança, para a família e às vezes para o próprio educador. Então não precisa. Na verdade, é enriquecer essa pré-escola de atividades, ter todas as possibilidades. A matemática, né, que vocês não vão acreditar, mas a matemática ela tem tudo a ver com a leitura e com a escrita, né? Uma criança, para ler e escrever, ela precisa ter uma prontidão com essa parte da matemática também. Então, quanto mais a criança ordenar, classificar, separar, contar, fazer o jogo do encontro, né? Que a gente chama de tábua de dupla entrada, né? O encontro, porque uma sílaba nada mais é do que o encontro da letra B com a base da sílaba, que é o A. Aí fica Bá. Isso aí é o jogo do encontro, né? Que foi o método que o Paulo Freire usou para alfabetizar as pessoas mais carentes, né? Na época do processo que ele alfabetizava adultos. Então, esse jogo do encontro, que é essa tábua de dupla entrada, ela é uma parte da matemática, a parte topológica, né? Quando eu encontro, um exemplo, eu encontro a cor amarela com o pires que é branco, né? Quando eu encontrar os dois, o pires que era branco, ele vai se misturar com o amarelo e vai ficar um pires amarelo. Então, essa matemática, ela é necessária, muito necessária para esse processo de alfabetização. Poucas pessoas sabem disso. Então, vamos trabalhar muito a matemática nessa pré-escola, nessa educação infantil. E já fazemos muito na escola que eu trabalho. Então, depois de ter toda essa experiência de vida, né, ela vai entrar numa nova fase. Ela vai transformar o código auditivo, não é, num código escrito, né, visual e escrito. Então, passando por essa experiência toda, com certeza, na passagem do código verbal para um código escrito, que é a escrita, as coisas vão se tornar mais fáceis. Para que essa alfabetização aconteça, a criança ela tem que participar de muitas práticas de leitura. Não é só fazendo com que ela copie, não é só fazendo com que ela decore o alfabeto, não é? Ela precisa ter essas vivências, ela precisa escutar muita história, ela precisa representar muito as histórias, você precisa dialogar muito com ela. As palavras que você for usar, o material que você for usar para alfabetizar a criança, tem que fazer parte da vida dela, né? Ela tem que se sentir sensibilizada com aquele material, porque ele é significativo para a minha vida. Então, eu experimento esse material, eu vou ler esse material porque eu sinto vontade, eu sinto desejo. E isso é muito importante, o desejo, uma coisa
indispensável. Outra coisa que eu preciso falar, a criança, para ela ler, ela passa por fases. Ela precisa fazer muitas hipóteses com relação a essa escrita. Ela passa por fases, né, que é a fase das garatujas, né, que ela faz somente bolinhas, né, depois ela passa para uma fase pré-silábica, depois ela vem uma fase silábica e depois uma fase silábica alfabética e em seguida a fase alfabética, né, quando ela realmente está alfabetizada. Ela precisa passar por essas fases. Ela precisa fazer muito escrita espontânea. Valnês, o que é isso, escrita espontânea? É você mostrar objetos e pedir que ela escreva, né? Dizer-lhe, filha, hoje, ou filho, vamos hoje para o supermercado e você vai escrever a lista das compras e você vai ditando para ela o que precisa. Precisa comprar arroz. Ai, mãe, eu não sei, escreve do jeito que você sabe. E deixa ela escrever, porque ela tem que fazer as hipóteses, é ela, né? E você diz arroz, feijão, macarrão, né? E ela vai lá escrevendo. Então, duas coisas ela está fazendo. Ela está transformando o código verbal em escrito e também ela está pegando uma função social da escrita, que é fazer uma lista de material para a vida dela. Então, isso aí é muito significativo. Então, são práticas que as famílias têm que fazer bastante em casa. É um valor significativo para a criança. Certo? Então, essas fases ele precisa passar por ela. Quando você diz para uma criança, escreva cavalo, aí ela vai e escreve. Ela só bota, geralmente, ela bota mais somente as sílabas. Ela bota o A, ela bota outro A e no final ela bota um O. Cavalo. Ela botou as vogais porque são as mais fortes, são a base da sílaba. Ela está numa fase ali silábica. Né? E depois ela vai passar para a silábica alfabética, mesma palavra, cavalo. Ela vai botar o C e o A. Ela vê que a sílaba, o fonema não precisa só de uma letra, ele precisa de mais letras. Aí ela bota já K, ela bota o VA, no final ela bota só o O, entendeu? Ou então o U. E depois ela sai dessa fase e ela entra na alfabética. Ela vai e bota cavalo. Ela bota um L e o U. Perfeito. Porque, na verdade, depois ela vai passar para outra fase, que é a gramatical. Não é um U, é um O. Mas, na verdade, o que eu pronuncio é um U. Então, não considere isso com o erro. Não apaga, deixa, né? Ali está correto. Então, a criança que tem que fazer essas hipóteses, entendeu? O processo é dela. Você tem que dar o estímulo, né? Tem que ajudar, né? Tem que orientar, tem que mostrar. Mas ela é que vai se apossar desse processo. Idade ideal, né? A idade ideal é 7, 8 anos de idade, né? Essa idade coincide justamente que ela sai da fase intuitiva e ela entra na fase operatória concreta. Aí sim ela pode aprender a ler e escrever com uma rapidez e uma facilidade. Por isso é que chega, às vezes, fica o ano todinho com as possibilidades, chega no final do ano, dá aquele estalo, né, que a gente fala, diz assim, ixi, deu estalo, ela está lendo, é porque ela já está entrando nos 7 anos de idade, né? Ela está entrando em outra fase, na operatória concreta. Entendeu? Então isso é muito importante que ela passe por essa fase. Outra coisa, não compara seu filho com o filho de ninguém. Não compara. Não ache que ele está numa fase atrasada. Ele está na fase que ele tem que estar. Né? A fase que ele tem que estar é aquela. Então vamos estimular, vamos ajudar, vamos acompanhar, vamos trabalhar muito essa matemática que é importante também, vamos ler para ele, vamos contar história para eles, né? E não fica dizendo que ele está atrasado, que ele está fraco, não é? Não fala, principalmente perto dele, né? Cria possibilidades para ele, crie jogo, né? Faça de uma forma diferente, use coisas diferentes, crie coisas para encantar.
encantá-lo. É isso que a gente faz também lá na escola que eu trabalho, encantar as crianças, porque quando nós somos encantados, quando alguém desperta na gente o desejo, a gente faz de um jeito muito bacana. Por que que hoje a gente não gosta de ler e de escrever, a maioria dos brasileiros? Porque essa pré-escola, nós não tivemos essa fase, essas possibilidades, essa experiência de mundo que é importantíssima. Olha a frase de Paulo Freire, a leitura do mundo, ela precede a leitura da palavra. É essa leitura do mundo que a criança precisa fazer, porque senão ele não vai ler. Ele vai ser alfabetizado, vai botar só o nome dele. A gente não quer que bote só o nome. A gente quer que ele seja alfabetizado e letrado, um cidadão pronto, para estar numa sociedade, para participar do mundo da leitura e da escrita. Então precisamos conhecer e ler um pouco mais sobre isso, para que mais tarde realmente ele seja encantado, que ele pegue livros para ler sem ninguém mandar, sem ser obrigatório na escola. É muito chato fazer as coisas por obrigação. A gente tem que ler por prazer. Em um outro momento eu vou falar mais um pouco sobre esse processo de alfabetização que é riquíssimo. Vamos fazer a coisa certa, ok? Espero que eu tenha colaborado e tenha ajudado a vocês. Confie na criança, procure ver a fase que ela está. Não baixe a autoestima dela, diga que ela é capaz. Quando ele fizer qualquer coisa, bata a palma. Isso, legal, você acertou. Cara, você é sensacional. Tá entendendo? Porque é o que ele consegue fazer até ali. Ele pode não ter chegado aonde você quer, mas ele chegou onde ele é capaz. E isso precisa ser valorizado. Tá certo? Muito obrigada e até uma próxima.